UTI. Eu estava lendo um texto de uma jornalista que ela não tem desejo de ser mãe, ela não tem desejo de ter um filho, e ela escreveu um texto falando, né, para as pessoas refletirem se elas querem mesmo ter um filho ou não, né? E ela não tem vontade de ter, mas e ela fala o porquê que ela não tem vontade, né? Assim, eu achei o texto um pouco extremista, sabe? Eu achei que ela forçou um pouco a barra em relação a quem quer ser mãe e depois com as consequências do fato de ser mãe, mas eu concordei muito com o que ela disse. E muitas pessoas, assim, eu vi muitas mães indo criticar ela pela escolha dela, dizendo que ela devia ser mal amada, que ela várias coisas assim chatas, sabe, que falaram pra ela. E eu acho que pra gente ser mãe, pra gente ter um filho, eu acho que tem que partir do principal, que é você querer, né? Eu acho que eu acho que a sociedade, imposição e tudo mais, eu acho que a gente não tem que ir por esse lado. A gente tem que primeiro querer ter um filho, porque ter um filho não é fácil, entendeu? Eu mesma, assim, eu tenho vontade de ter um filho desde sempre, sempre quis ter um bebê. E eu sempre me imaginei em todas as etapas, né, da minha vida criando o meu filho. Só que eu nunca achei que fosse o momento certo, eu sempre fui adiando, porque sempre faltou alguma coisa, entendeu? Eu nunca achei que já estava na hora certa, entendeu? Ou eu não estava num relacionamento estável para ter, ou a questão financeira não estava boa, ou o meu parceiro, o meu marido, não estava preparado para isso, que eu acho super importante. Eu acho que os dois têm que estar preparados para isso. É, e várias outras situações. E no fim ela acabou vindo. Assim, eu não vou falar que veio no momento certo que a gente planejou, porque não foi planejado. Eu disse isso já em outro vídeo. Não foi planejado, mas ela acabou vindo, acho que no momento certo, sabe? Porque, assim, não foi planejado, mas não foi impedido. Porque, assim, psicologicamente, tanto eu quanto meu marido, a gente estava pronto, a gente estava preparado para isso. Financeiramente, não, e a questão do ambiente também não, porque a gente tem um quarto só, então não tem um cantinho para ela, né? Então a gente ia adiar ainda mais para as coisas ficarem um pouco mais estáveis e aí sim a gente poder planejar um filho. Mas chegou um momento, assim, que a gente tá junto já há tanto tempo que a gente deixou as coisas acontecerem pra ver no que dava. Porque psicologicamente a gente estava pronto, a gente estava preparado para isso. E no fim, hoje eu acho que foi o melhor momento ela ter nascido agora. Tanto é porque eu faço 30 anos esse ano. E quanto mais velha a gente vai ficando, menos paciência a gente vai tendo. E então eu acho que talvez mais pra frente eu não teria muita paciência, né, pra ter um bebê. Ah, tá aqui brincando na cama, gente. Então, eu acho que talvez mais pra frente eu não teria tanta paciência, sabe? Porque eles exigem sua atenção o tempo todo. Então, eu acho assim que quando a gente resolve ter filho, a gente escuta muito só sobre o mundo encantado que é ter um filho. Porque realmente é a coisa mais maravilhosa do mundo. Hoje eu não me imagino sem ela na minha vida. Eu não. Assim, de tudo, sabe? Tudo que aconteceu, das coisas não terem no parto, não terem corrido da forma como eu queria que ocorresse e tudo mais, mas pra mim hoje realmente isso tudo não importa e eu faria tudo de novo e de novo e de novo se fosse possível. Mas, assim, a gente tem que estar pronto, entendeu? A gente tem que estar preparado para isso, porque não é fácil e eu acho muito importante a gente se preparar e ter a consciência de que a gente quer isso e que tudo, mas tudo mesmo que a gente está abrindo mão porque a gente quer, entendeu? Eu não, de todas as coisas que eu tô abrindo mão na minha vida, não é por ela, e sim por mim. E eu acho isso muito importante, a gente colocar isso na cabeça e ser dessa forma. Porque a gente vê várias mães depois, quando a criança já tá grande, vir e falar, porque eu deixei de fazer isso por sua causa, porque eu deixei de fazer aquilo
por você, entendeu? E joga a culpa das coisas que aconteceram ou das coisas que não deram certo na criança. E eu acho que é um peso muito grande para uma pessoa carregar, entendeu? Por mais que a gente já esteja grande, né? Que nem é muito ruim, vou fazer 30 anos, de repente escutar da minha mãe que tudo que deu errado na vida dela foi por minha causa, entendeu? Acho que é uma bagagem muito grande, é um peso muito grande para uma pessoa ter que carregar, sendo que a gente é uma coisinha completamente inocente que não tem, assim, culpa de nada, entendeu? Ela tá aqui porque eu quis, entendeu? Porque eu deixei as coisas acontecerem e tudo que eu tô abrindo mão, tudo que eu tô fazendo é por mim, entendeu? Porque eu quero ter ela comigo, porque eu quero que as coisas sejam feitas dessa forma e sejam assim, entendeu? É, eu não desejo ter outro filho, assim, eu ainda não sei, eu ainda não pensei muito a respeito disso, mas eu acredito que eu vou ter só ela, entendeu? Por todas essas questões, por eu não ter um preparo psicológico para ter mais um, e a questão financeira e várias outras coisas. Acho que a gente tem que poder criar, a gente tem que poder ter condição de ter outra criança, né? De ter pelo menos uma criança e depois outra criança, para assim a gente querer fazer, né? Que a gente colocar no mundo e de repente não ser da forma, né, que a gente queria que fosse. Então eu vou falar um pouquinho do que está sendo minha vida depois que ela nasceu, só para que vocês possam refletir um pouco antes de tomar qualquer tipo de decisão, né? Não é fácil. Eu trabalho em casa, já faz muito tempo, eu trabalho com desenvolvimento de site, eu faço várias coisas. Eu trabalho com desenvolvimento de site, eu faço design de decoração infantil para festas infantis, né? Eu estava fazendo artesanato, mas eu parei. E eu faço alguns trabalhos freelancers também em outras questões. E apesar de tudo isso ser feito apenas com o computador, né, sentada só com o computador e em casa, eu não tô conseguindo fazer absolutamente nada, porque eu tenho que ficar o tempo todo com ela. Não tem como, ela exige todo o tempo do mundo. E assim, os vídeos estão sendo gravados dessa forma. Ela tá aqui, às vezes ela tá quietinha, de repente ela para, ela quer colo, então eu tenho que pegar ela, ou eu continuo gravando com ela, ou eu paro o vídeo, vejo um outro momento para gravar. Mas os vídeos é uma coisa assim que tá me fazendo bem, por isso que eu continuo gravando. Meu canal ele é super pequeno, eu não tenho uma audiência, nem pessoas pedindo para que eu grave vídeos, mas eles me fazem muito bem, que é um momento que eu parece apesar de eu estar falando com várias pessoas, eu tô falando comigo mesma também. E é uma forma de relaxar, é uma forma de, não sei, é gostoso, pra mim é super prazeroso. E quando vocês escrevem e comentam, então é melhor ainda. E eu fico muito feliz com isso. Cada inscrito novo no canal é uma vitória, é um prazer enorme. Então eu continuo gravando por causa disso, porque tá me fazendo bem. E é uma coisa que eu tô conseguindo fazer, né? Agora, em relação ao resto, ela tem a rotina dela, ela adora. Ó, ela é uma criança extremamente tranquila comparado a vários bebês de várias pessoas que eu conheço por aí. E mesmo assim, a gente não tem como fazer tudo que a gente quer fazer, né? Por exemplo, fazer uma unha. Minha unha, ela tá destruída, ela tá acabada. E paciência, entendeu? Eu coloco uma maquiagem super básica para poder filmar, mas eu não fico assim em casa, né? Gente, eu mal escovo meu cabelo às vezes. Tem dias que eu acordo e eu vou dormir de pijama, ainda porque eu não consegui fazer absolutamente nada. Às vezes a gente não consegue almoçar, a gente não consegue tomar banho, não consegue fazer nada, porque eles exigem atenção a todo momento. Isso vai passar? Vai passar, mas vai piorar também, porque apesar de um bebê dar muito trabalho, porque ele requer muita atenção, conforme eles vão crescendo, as coisas vão ficando mais difíceis, porque eles entram na fase onde eles vão aprendendo as coisas, vão se identificando com várias coisas. Então, a gente precisa criar uma identidade boa para a criança, né? A gente precisa mostrar, dar valores para ela. Então, fica cada vez mais complicado. O vídeo vai ficar muito comprido, eu acho, mas
Não sei, eu espero que se alguém tiver interesse, que assista até o final, né, no que eu tô falando, porque eu acho importante isso. E quando eu engravidei, antes de eu engravidar, ninguém fala isso pra gente, né? Não que se tivessem falado eu teria mudado de ideia ou qualquer coisa do tipo, mas é algo que faria pensar mais e talvez me preparar um pouco mais, né? Mas assim, é, me preparar, o que eu digo, é em relação ao trabalho, né? Eu talvez deixaria uma coisa um pouco mais adiantada, um pouco mais certo, pra ir sim, né? Porque, que nem com ela pequenininha, ela vai fazer 3 meses agora, esse mês, né? Com ela pequenininha desse jeito e eu precisando trabalhar, eu precisando de uma renda para poder ajudar aqui nas coisas de casa, então é complicado, porque a nossa cabeça ela fica a mil. A gente quer dar toda a atenção do mundo para eles, para ela, né? Porque ela precisa, e ao mesmo tempo a gente fica um turbilhão, porque a gente também precisa ganhar dinheiro para poder dar as coisas que ela quer e que ela precisa ter, né? Conforme vai crescendo, vai precisando cada vez mais, a roupinha vai deixando de servir, a fralda vai acabando, e são várias coisas que a gente tem que fazer e que não é fácil fazer com ela pequena, então talvez eu teria me preparado um pouco mais. Porque eu vejo muita gente falando, ah, porque é a melhor coisa do mundo, é um mundo cor-de-rosas, minha vida deslanchou depois que eu tive meu filho. E realmente, assim, é um mundo cor-de-rosas, é uma delícia, é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo que eu tive, sabe? Eu acho que foi a única coisa que eu fiz direito, sabe? Minha filha. E mas não é um mundo cor-de-rosa, entendeu, gente? Não é tudo encantado. E aí que eu falo que eu acho que a mulher lá, ela foi um pouco extremista na reportagem dela, porque ela dizia assim, que ela vê várias mães reclamando, né, dizendo que elas não têm mais tempo para mais nada. E ela faz a pergunta: mas será que essas mães não sabiam que ia ser assim? Então eu acho assim, eu acho que para tudo que a gente vai fazer, a gente sempre reclama, porque a gente é ser humano e a gente tá destinado a isso, a reclamar das coisas. Então, para tudo que a gente for fazer, a gente reclama. Se eu tá no meu antigo emprego, eu reclamava que não gostava de algumas coisas. Trabalhando por conta, eu também reclamava de outras coisas. Então, a gente está sempre reclamando de alguma coisa. E não vai ser diferente quando a gente tem um bebê. A gente vai reclamar. Não porque esteja realmente alguma coisa errada, não porque a gente seja infeliz ou qualquer coisa do tipo. Não, porque realmente é difícil, entendeu? Não é fácil, é complicado, a gente se desgasta. E claro que a gente sabia que ia ser assim, é lógico que a gente sabia que ia ser assim, mas para isso não tem como ninguém se preparar. A gente tem que ter a ciência, entendeu? A consciência de como vai ser, tentar, que eu falo da paciência, né? Tentar ser a pessoa mais paciente do mundo, buscar isso na gente, sabe? Mas se preparar para isso, ou então ser 100% estou feliz o tempo todo, sabe, estou super descansada, super tranquila o tempo todo. Isso não existe, sabe? Eu acho que toda mãe chega um momento que ela quer se esconder num buraco e ficar só quietinha para tentar aliviar um pouco a cabeça. E então eu acho que ela foi um pouco extrema nesse ponto. Mas em relação a mães que têm filhos e que culpam, né, as crianças, a questão da reclamação ser constante, né, aquele negócio de que tudo tá errado, tudo tá dando errado, ai, não tenho mais aquele meu corpinho que eu tinha antes, não tenho mais tempo para estar sempre bonitinha. Quando eu vou na loja, não posso mais comprar roupa para mim, eu tenho que comprar para ela. E tudo isso são pessoas que estão sempre reclamando e sempre culpando, né, a criança pelas coisas que não estão legais. Aí sim eu acho que ela foi certa em falar, entendeu? E isso eu também acho que a pessoa ela tem que pensar e repensar muito antes de ter um bebê, né? Tem pessoas que acabam tendo sem querer, né? Existem casos dos, das prevenções, elas não das prevenções não fazerem efeito, né? Preservativo, anticoncepcional, qualquer outro tipo de método que elas usem, às vezes são falhos e não fazem efeito mesmo e acabam gerando um bebê e a pessoa às vezes não estava preparada para aquilo. Realmente são casos que existem e
E aí também não tem muito que a pessoa repensar. O bebê tá aí, nasceu, e ela tem que aprender e tirar essa força do além para poder, né? Por mais que ela não quisesse ser mãe ou coisa do tipo, talvez, infelizmente, não tenho o que fazer. Mas em relação a todas as meninas, sabe, que estão sofrendo, que são recém-casadas, que eu vejo muito meninas recém-casadas e vem a sociedade toda. Eu mesmo brinco com muitas amigas minhas que acabaram de casar, né, que fica aquela pressão de quando vem o bebê, quando vai ter o bebê, e elas acabam colocando isso na cabeça que elas precisam ter filhos e acabam seguindo essa linha sem pensar muito no que é ter um filho, entendeu? Então eu acho que sabe? Deixa as pessoas falarem, brinca, dá risada, mas para e pensa. É isso mesmo que eu quero, sabe? Eu tô preparada para isso, entendeu? Que nem ela tá aqui chorando, ela já tá impaciente, eu já preciso terminar, encerrar o vídeo, porque tá na hora de fazer alguma atividade com ela, entendeu? É o tempo todo assim, sabe? Você levanta, eu levanto, dou banho nela, dou mamar, faço todas as vontades dela e por último fica as minhas, e vai ser sempre assim, entendeu? Então é isso que eu falo, você que tá aí sofrendo uma pressão grande de ter um bebê e você ainda não pensa de para e pensa, é isso mesmo que eu quero, eu tô preparada para isso, sabe? Eu vou ter paciência, entendeu? Porque assim, um filho ele não é um brinquedinho que você cansa e deixa de lado, entendeu? Ele não tem um botãozinho de liga e desliga. Ele é constante, é o tempo todo e requer a sua atenção 24 horas por dia, entendeu? Esquece dormir bem, por mais que o bebê durma bem, que ela dorme super bem, você nunca mais vai dormir bem, porque você vai estar sempre preocupado, será que tá tudo bem, será que ela tá respirando, então sempre você vai acordar no meio da noite pra olhar, entendeu? Então pare e pense direitinho. Então é isso, gente, assim, não tem como desligar, não tem como deixar de lado, não tem como largar na mão de alguém, é você, e por mais que o seu parceiro, o seu marido, seu companheiro te ajude e assim, vista a camisa mesmo e esteja presente com você, te ajudando em tudo, a carga maior acaba sobrando sempre para você, porque é você que vai estar de licença do seu trabalho e ficar a maior parte do tempo com o bebê, enquanto seu marido vai estar trabalhando, entendeu? E quando ele chega, ele fica meio que perdido na história toda, porque se você decidir que você quer, que é isso mesmo que você quer ter um bebê, assim como eu, independente de qualquer um falasse qualquer coisa, era isso que eu queria. Então é que seja de acordo com os dois, sabe? Que os dois queiram pra poder te ajudar, entendeu? Porque não é fácil. E divida a carga, entendeu? O que você puder pedir ajuda, peça, entendeu? Pra não estressar muito. E é isso aí, gente. Eu vou dar a TV pra ela porque ela tá terrível. Beijo, gente. Até a próxima.